Oi, gente querida, tudo bem com vocês? Hoje eu vou trazer mais uma mensagem, a quinta mensagem da série As Sete Igrejas do Apocalipse. E na mensagem de hoje eu vou falar sobre a igreja Tiatira. Vamos ler juntos a palavra de Deus, Apocalipse 2, 18 a 29. Mas antes disso, se você ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, faça isso, dê o seu joinha, compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam abençoadas por ela. Amém? Então vamos lá, gente. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, quem tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que esta mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação aos que com ela adulteram. Caso não se arrependam das obras que ela incita, matarei os seus filhos e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, e tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram como eles dizem as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objeto de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, como eu tenho dito nas outras mensagens, as sete igrejas, elas são, em primeiro lugar, sete igrejas locais que existiram em sete cidades específicas ali da Ásia Menor, hoje a atual Turquia, mas elas também representam um período profético que vai desde o nascimento da igreja, no Pentecostes, até o arrebatamento. Mas todas as sete cartas também têm promessas para a igreja de Cristo em geral. Então, nós podemos olhar para esta carta, para essas sete cartas, de maneira a entender que estas coisas se referem ao primeiro século, se referem paulatinamente ao desenvolvimento da história da igreja, mas também se refere a todos nós como crentes. Bom, vamos começar falando sobre a cidade de Tiatira. Ela ficava a 58 quilômetros a sudeste de Pérgamo. Muito provavelmente ela foi fundada por Alexandre o Grande, por volta do ano 300 a.C. Essa cidade acabou se desenvolvendo para ser um grande centro fabril. Ali havia curtidores de couro, fábricas de vasos, tecelagens, fábricas de corantes e tintas e fábricas de roupas. Tudo isso naquela cidade. Lídia, a primeira convertida de Paulo, na Europa, era nativa naquela cidade, tá? Ela se converteu com Paulo lá na Europa, entretanto, ela era da cidade de Tiatira, tá? Isso está lá em Atos capítulo 16, versículo 14. Hoje a cidade de Tiatira ainda existe como cidade, ela não é só ruínas, tá?
e ela tem uma população de aproximadamente 25 mil habitantes. Bom, como é que Jesus, o conselheiro, se apresenta falando à igreja, de Tiatira, lá no capítulo 2 de Apocalipse, versículo 18? Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Jesus fala, em primeiro lugar, que ele é Filho de Deus e, portanto, tem autoridade para se dirigir à igreja. Em segundo lugar, fala que ele tem olhos como chamas de fogo, e isso sempre nas Escrituras diz respeito ao fato de que ele vê tudo, de que ele conhece tudo e que não adianta você tentar se esconder de Jesus, porque ele tem os olhos de fogo e consegue perscrutar todas as coisas do coração, as intenções e tudo mais, os motivos, E diz mais que ele é aquele que tem os pés como bronze polido, O bronze é um metal que, para ser forjado, ele precisa ser passado pelo fogo. Então, bronze polido fala daquele bronze que era até possível que as pessoas vissem a sua imagem nele, Os espelhos eram feitos de bronze, mas isso fala de um andar, de um proceder, de um caminhar reto que Jesus sempre teve. Então, essa é a maneira como Jesus se apresenta àquela igreja e, portanto, aquilo que ele vai aconselhar e reprimir e repreender tem a ver também com aquilo que ele conhece e com a sua retidão e a sua santidade enquanto esteve na terra. Bom, Jesus ele faz 5 elogios para a igreja de Tiatira, Primeiro, ele fala das boas obras e ele diz assim: as últimas obras são mais numerosas do que as primeiras. Então, diferentemente, por exemplo, de Éfeso, da igreja de Éfeso, que Jesus fala: olha, vocês abandonaram o primeiro amor, voltem a praticar as primeiras obras. Aqui não, ele está dizendo: olha, as últimas obras de vocês são melhores do que as primeiras, e são ainda mais abundantes. Ele elogia o amor, que era um povo que amava de verdade. Ele elogia o serviço, e a palavra serviço aqui é diaconia, a palavra que originou a palavra para diácono, que hoje nós temos, e aquele indivíduo que servia na igreja, Ele elogia a fé e ele elogia a paciência da igreja. Então, ele fala claramente que era uma igreja que tinha muitas qualidades, mas ele também faz uma condenação. Lá no capítulo 2, no versículo 20, ele diz assim: tenho, porém, contra ti, esse porém a despeito de tudo que vocês fazem de bacana, eu tenho contra ti o que vocês toleram essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetisa. Não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos e pratiquem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Bom, gente, Jezabel foi uma rainha, Uma princesa fenícia que se casou com o rei Acabe. Nós estamos falando aí do ano 850 antes de Cristo, na época do profeta Elias, e ela realmente destruiu com Israel, levou o povo de Deus a adorar os ídolos, os baalins. Ela era uma prostituta cultual, então, portanto, ela fazia prostituição com todos aqueles sacerdotes da sua época, ou seja, foi uma mulher enviada pelo inferno. É óbvio que Jezabel, a qual o Senhor está se referindo, não é aquela Jezabel, mas o espírito de Jezabel que estava atuando naquela igreja. Ou seja, existiu na época de Tiatira, de fato, uma profetisa, uma falsa profetisa, uma mulher que na sua conduta levava o povo, ensinava a idolatria e até a prostituição. Aqui não dá para saber se a prostituição a qual Jesus está se referindo é a prostituição física mesmo, imoralidade, ou se é a prostituição espiritual, também conhecida por idolatria. De qualquer forma, eles estão tolerando, é uma igreja atuante, operante, que faz as obras de Deus, é uma igreja que tem fé, uma igreja que tem obras, uma igreja que tem paciência diante das perseguições, mas eles toleraram este espírito de Jezabel, Então, certamente aqui estamos falando de imoralidade, idolatria, ou somente idolatria que aos olhos de Deus é visto como uma prostituição espiritual. Qual a punição
que Jesus declara e decreta para esta mulher, né? Ele diz assim: eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Então, provavelmente, houve um juízo específico para aquela mulher lá na igreja do primeiro século. Mas, no que diz respeito, no que se trata da prostituição espiritual e da igreja cristã representada aqui por Tiatira, né, que começou a permitir as heresias, a idolatria, né, a prostituição espiritual, aqui então o Senhor também está fazendo uma promessa de juízo, né? Ele diz que haveria enfermidades, que haveria também, ele diz, os seus filhos, que são os seguidores, né, sofrerão a morte espiritual. A morte ali não é somente a morte física, é espiritual, né? Então, ele diz que essa igreja serviria de exemplo para outras igrejas, ou seja, o juízo que Deus deu para aqueles que estavam cometendo esta idolatria e aprendendo com os ensinamentos errados do espírito de Jezabel, tá? E ele diz: e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, portanto os olhos de fogo, né? E vos darei a cada um segundo as suas obras. Bom, gente, qual é o conselho que Jesus dá para essa igreja depois de uma grande advertência? Está lá no capítulo 2, versos 24 e 25. Ele diz assim: digo todavia vós outros, os demais de Tiatira, né? Há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, e aqui é um termo que significa as doutrinas, os ensinamentos profundos de Satanás, do espírito de engano, né? Então, ele está dizendo para vocês que não são como elas, que não seguiram o seu caminho, ele diz assim: outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então, é óbvio que no período desta igreja, onde havia idolatria, onde havia as doutrinas do engano, os ensinos desse espírito de Jezabel, que muito provavelmente está se referindo à prostituição espiritual, né, que é a idolatria, mas que também pode se referir à prostituição, né, daqueles líderes que muitas vezes tinham uma aparência, mas na verdade estavam se prostituindo verdadeiramente com seus corpos. Jesus diz para eles, né, que ele diz assim: digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, há tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as profundezas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes até que eu venha. Então aqui fica claro que esta palavra não é para aquela igreja do primeiro século. Por quê? Porque eles deveriam conservar o que eles tinham, a sua doutrina, a sua fé, a sua perseverança, até que Jesus viesse. Então, é aquelas três aplicações. A primeira é para a igreja local, a segunda é para uma igreja, eu vou explicar um pouco mais para frente qual período esta igreja representa profeticamente, mas também é uma palavra para a igreja dos nossos dias. Ou seja, nós que estamos vivendo agora também podemos aplicar. Por quê? Porque ele está dizendo, até que eu venha. Então isso diz respeito à igreja que vai estar presente e viva na época do arrebatamento. Tá bom? Então, esse é o conselho que Jesus está dando para uma igreja que enfrenta heresias, que enfrenta mentiras, enganos, desvios. E hoje é o que mais tem, tá, gente? Nos nossos dias tem muitas novas doutrinas, pessoas que estão se desviando da palavra e pregando a mentira, e a palavra do Senhor: conserva o que você tem e não se desvie, fique separado da influência desse espírito de Jezabel. Qual é o desafio que o Senhor dá para esta mulher, lá nos versos 26 a 28, para a mulher não, para a igreja? Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objeto de barro. Assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Mais uma vez aqui você percebe que a vitória para aquele que está ficando firme no Senhor é que um dia ele governará juntamente com Cristo as nações, tá? Não importa que aqueles crentes tenham morrido, no dia do arrebatamento da igreja, eles ressuscitarão e entrarão no milênio, regendo juntamente com Cristo, governando as nações com autoridade e com cetro de ferro. Que grande desafio! Fiquem firmes até o fim, porque aqueles que vencerem e forem fiéis até o fim, juntamente comigo governarão as nações. Não é lindo isso? E ele ainda promete, né? Ele diz, assim como também eu recebi de meu Pai essa autoridade, assim vocês terão. E diz, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Então Jesus diz, a mesma autoridade que eu recebi do Pai para governar as nações, eu transferirei para vocês. Vocês governarão comigo as nações. Amém? Glória a Deus. A autoridade de Jesus será um dia cabal, absoluta, presencial, né? Quando ele estiver governando o mundo no milênio, e todos os cristãos fiéis estarão juntamente com ele, governando as nações com cetro de ferro. E quando ele fala da estrela da manhã, né? Dar-lhe ainda a estrela da manhã, não se esqueça, meus queridos, a estrela da manhã é a última estrela a desaparecer quando o sol nasce, e é a primeira estrela a aparecer quando o sol está se pondo. Essa estrela, na verdade, é o planeta Vênus, né? Só que ela brilha como uma estrela, e aqui é uma referência clara de que o testemunho, a refulgência, o brilho destes que fossem fiéis seria o primeiro a brilhar no mundo de trevas e o último a desaparecer quando aparece o sol da justiça. Não é lindo isso? Esta é a promessa que Jesus está fazendo para a igreja de Tiatira. Em sétimo lugar, eu gostaria de falar para vocês de qual o período profético que esta igreja de Tiatira representa. Este período vai do ano de 590, né, depois de Cristo, até o ano de 1517. Que período é esse? É o período da Idade Média, tá? Que chega até a Reforma Protestante no ano de 1517 com Martinho Lutero. Bom, gente, o nome Tiatira significa sacrifício contínuo. E esta igreja, profeticamente, representa a igreja romana, a igreja de Roma, a igreja católica, que sempre foi marcada por muitas obras sociais, tá? Que tinha coração, que tinha amor pelas pessoas, que fazia a obra pelas pessoas. Existem muitas pessoas extraordinárias que, neste período, né, em que o mundo ainda estava em trevas quanto ao conhecimento da palavra de Deus, mas tinham homens e mulheres fiéis que amavam a Deus, que amavam a igreja e que faziam a obra de Deus. Entretanto, foi esta igreja que permitiu que, fora as escrituras, o povo começasse a entender que a própria igreja tinha autoridade para estabelecer doutrinas, muitas dessas doutrinas que eram contra a própria palavra de Deus. Então, eu acredito que isto se refira ao espírito de Jezabel, porque foi exatamente isso que Jezabel fez. A Jezabel lá do tempo de Elias, né? Ela trouxe as doutrinas, o paganismo, trouxe o culto de Baal, né? E o povo de Israel começou a cochear entre dois deuses, começou a acreditar que quem trazia prosperidade era Baal e não Yahvé, não o Senhor, né? Então, foi neste período que muitas das doutrinas da Igreja Católica, que ainda persistem hoje, mas que não têm respaldo bíblico, muitas dessas doutrinas são contra a própria Bíblia, entraram
e estes crentes fiéis, apesar de serem muito fiéis a Deus, eles toleraram isso, e isto acabou por corromper a teologia da igreja, né? Eu quero dizer que esse período foi o período também em que o papado nasceu de maneira oficial. Embora os católicos afirmam que Pedro foi o primeiro papa, na verdade isso não aconteceu. O próprio termo, né, bispo de Roma, que é o termo dado para o papa, não existia no princípio, né, durante os primeiros anos da igreja. Mas Léo I, que foi um homem que viveu do ano 440 a 461 depois de Cristo, foi um precursor dos futuros papas e foi o primeiro bispo de Roma. Ele ganhou popularidade por salvar 2 vezes a cidade de Roma. Primeiro, das mãos de Átila, o Huno, tá? E depois de Conicere, né? O Vândalo. Então, ele, embora não tenha sido considerado um papa oficialmente, foi o precursor, tá? Porque foi chamado de bispo de Roma. Mas o primeiro papa oficial, né, o primeiro bispo de Roma que se tornou papa, né, foi Gregório I, que viveu muito, né, viveu dos anos 590 até 694. Ou seja, viveu 104 anos, foi o primeiro papa reconhecidamente por todos, e ele consolidou a cristandade depois da queda de Roma para os bárbaros em 476, né? E este foi um homem fiel a Deus, foi um homem muito bom, Papa Gregório. Agora, alguns homens que foram muito fiéis a Deus neste período também. John Wycliffe, que viveu entre 1320 a 1384, ele foi o primeiro homem a traduzir a Bíblia inteira para a língua inglesa, tá? Ele pertence a esse período. John Huss, que foi um pregador temente a Deus, um homem que cria mais nas escrituras do que no poder da igreja, na tradição da igreja. Este homem viveu entre os anos de 1369 e 1415. E o interessante que John Huss, ele foi morto em praça pública, né? Fizeram uma fogueira e ele foi morto. E quando ele estava começando a ser queimado, ele soltou uma profecia dizendo o seguinte: o apelido dele era o Ganso, né? John Huss, pesquisem sobre ele. E ele disse assim: vocês podem matar o ganso, mas daqui a 100 anos nascerá um cisne que vocês não poderão matar, e ele vai transformar a igreja. Ele morreu em 1415, 100 anos depois, em 1517, ou seja, 102 anos depois, Martinho Lutero fez a reforma protestante. E ele foi o cisne ao qual John Huss se referiu. E é interessante, gente, que Martinho Lutero, ele era tão corajoso, algumas pessoas até diziam para ele: você está querendo morrer? Você parece que você está enfrentando a igreja, está querendo morrer. E alguns dizem que de fato ele queria morrer por Jesus. Mas durante toda a sua vida ele não pôde ser morto, porque a profecia de John Huss estava sobre a vida dele. Daqui 100 anos nascerá um cisne, né? Ou virá um cisne, se levantará um cisne que ninguém poderá matá-lo. E a reforma protestante de Martinho Lutero se espalhou por toda a Europa e ninguém pôde matá-lo, porque ele estava debaixo de uma palavra profética de um homem fiel, John Huss, que pregou a palavra nesse tempo de heresias, pregou a verdade dizendo: a palavra de Deus é a única verdade que deveria ser a nossa regra de fé e a prática da nossa teologia e da nossa vida. Lindo, né? Então, também William Tyndale, que viveu entre os anos 1484 e 1536, ele foi o primeiro a publicar o Novo Testamento em inglês. Gente, todos esses homens pertenceram à Igreja Católica, né? Porque tem muitos crentes que dizem assim: não, a Igreja Católica, o romanismo não tem nada que serve. Não, estes homens foram homens de Deus, levantados por Deus dentro desta igreja, da igreja romana, e fizeram a diferença. E por último eu quero citar Erasmo, né, que viveu
em 1466 e morreu em 1536, que foi um grande estudioso do Novo Testamento grego, com estudos profundos. Ele é anterior à Reforma, mas sobreviveu ao tempo da Reforma e continuou ensinando a Bíblia e trazendo verdades extraordinárias, verdades bíblicas muito lindas. E o que diz respeito a nós que estamos vivendo nesse tempo? Temos que tomar cuidado com as novas doutrinas, com pessoas que trazem doutrinas que nos afastam da Bíblia, pessoas que preferem acreditar nas experiências pessoais do que na palavra de Deus. Eu aprendi quando eu estava no seminário, no Palavra da Vida, que se não está na Bíblia, não é verdadeiro. Ainda que pareça, não é verdadeiro. Ainda que eu tenha tido uma experiência, não é verdadeiro. Por quê? Porque a minha experiência não pode estabelecer uma doutrina. O que estabelece a doutrina da palavra de Deus é a própria palavra. Amém? Gente, nós estamos já na 4ª igreja, né? A 5ª mensagem. Estamos aqui trazendo conteúdos riquíssimos, enriquecedores. Eu quero pedir a todos vocês que foram abençoados com essa palavra, que compartilhem, que digam para as pessoas, não perca, estas palavras estão sendo transformadoras e eu tenho certeza que muito mais gente vai ser abençoada. Amo vocês, muito obrigado porque vocês estão ajudando que eu leve essa palavra para o mundo inteiro. Literalmente para o mundo inteiro, não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Muito obrigado, Deus te abençoe, amo muito vocês, um beijo no seu coração em nome de Jesus. Você está ouvindo Web Rádio Servindo com Amor. 24 horas com você.